Amém. Graças a Deus, irmãos. Paz do Senhor a todos. Boa noite a todos vocês. Que bênção estar aqui com os irmãos, celebrando, adorando. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a, se possível, abrir suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 11, finalzinho do capítulo 11, a partir do versículo 9. Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 9. Você que está aqui, muito bem-vindo. Você veio aqui a primeira vez. Deus possa estar abençoando aí sua vida em nome de Jesus. Hoje nós damos início a uma série de pregações, né? Serão 3 pregações voltada aí com um tema lidando com os sentimentos, né? Nós estaremos no decorrer dessas 3 pregações aí nos próximos, a partir de hoje, né, aliás, desenvolvendo aí esse tema para cada domingo um sentimento diferente, né? Podemos dizer assim. E hoje vamos falar aqui sobre uma polêmica aí, né, que tem surgido ultimamente, né, com mais ênfase, mas na verdade já existe há muito tempo, que é a adultização. Eclesiastes capítulo 11, irmãos, a partir do versículo 9. Eclesiastes 11, versículo 9 diz assim: Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eu quero orar com você. Ore pela minha vida, pela sua vida. Nós iremos receber a palavra de Deus. Deus possa falar ali ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero te dar graças pela bênção de nós podermos estar aqui juntos celebrando ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de te adorar, celebrar, nos alegrarmos no Senhor, pela comunhão, pela adoração, pela celebração no Senhor. Somos gratos a Ti por nossos irmãos em Cristo, por nossas famílias, pelo dia, a semana que passamos e a semana que já inicia, Senhor. Nós te damos graças por tudo, Pai. Eu quero pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração. O Senhor já tem falado comigo, muitas coisas estão dentro de mim, que o Teu Espírito Santo possa me usar como instrumento vivo em Tuas mãos para falar aqui a nossa comunidade nessa noite, e que o Senhor fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Tu és a razão de nós estarmos aqui, Senhor, te adorando, celebrando. Que o Senhor afaste de nós as coisas que possam nos atrapalhar, Senhor, nessa noite. Nos ajuda a estarmos concentrados em Ti. Nos ajuda a estarmos ligados e atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, com o nosso coração. E que o Senhor nos vivifique por meio da palavra. Que o Senhor fale conosco por meio da palavra, por meio do Teu Espírito, Senhor. Traz uma palavra ao nosso coração, Senhor. Traz respostas para nós nessa noite. E que em tudo o Senhor seja glorificado, exaltado, no nome de Jesus. Do pequeno ao adulto, que o Senhor possa nos alcançar. Para a glória de Jesus. Perdoa o nosso pecado, Senhor. E nos ajuda a estarmos mais perto da cruz, mais perto dos Teus pés nessa hora, disposto a Te ouvir. Em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Coloca a minha vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem ficar à vontade, irmãos. Pode sentar. Bom, esse tema é muito importante para nós nessa noite. A gente poder ouvir, desfrutar da palavra do Senhor nessa noite. Pouco mais, irmãos, de um mês aí, mais ou menos, surgiu aí uma grande polêmica, né? Denúncia sobre esse tema. E eu quero passar para os irmãos, assim, à luz da palavra de Deus, respostas bíblicas, né? Para a temática, né? Para essa problemática. Eu quero passar para os irmãos. Irmãos, pode deixar a palavra aberta aí nesse capítulo que a gente vai desenvolver aí ao longo da pregação, da ministração. Mas é importante que a gente atente um pouquinho ao tema e algumas curiosidades, né? Dessa problemática aí, dessa temática, tá bom? É importante para nós que a gente entre aqui. Acredito que você vai conseguir visualizar um pouquinho aí na medida que eu estiver aqui ministrando a palavra. Olha só, irmãos, algumas curiosidades sobre esse tema adultização. Eu queria que você entendesse
que isso é uma forma da gente sentir, irmãos. Porque o grande problema da adultização, a gente vai ver aqui ao longo da ministração, é que tem uma garotada, crianças e adolescentes que querem se tornar adulto. E por diversas situações que acabam chegando a essa moçada, né? Estímulos, ambientes, comportamento de outras pessoas, terceiros e por aí vai, que acabam, né, de certa forma, ali levando elas a trazerem ali antes do tempo, de uma maneira precoce, várias situações que era para viver somente no amanhã. E esse é o grande problema da adultização. E aí surgiu, os irmãos vão passar aqui, vão visualizar, surgiu aqui um vídeo de um cara, né, para quem não viu, de repente, talvez, um cara que tem um canal aí no YouTube, né, só a nível de curiosidade aí, cujo nome lá do canal é Felca, né? Esse vídeo tem um pouco mais de um mês, irmãos, e deu cerca de 50 milhões, tá ali, de visualizações. E o canal do cara tem mais de 6 milhões, principalmente depois dessa polêmica aí que ele denunciou e falou de várias coisas de adolescentes e crianças e coisas imorais e por aí vai. Denunciou um monte de coisa e aí veio mais ênfase. Eu quero que os irmãos pensem comigo que isso não é nada novo. Não tem nada novo aí. Muito pelo contrário, isso aí já tem há muito tempo, muitas complicações em relação a esse tema, porque não é de hoje. Eu lembro na década de 90, irmãos, tá aqui quem é de 90 ou 80, ou para baixo um pouquinho. Eu lembro da década de 90, que eu sou da década de 80, irmãos, na transição ali de 80 para 90. Mas eu lembro que tinha aquela famosa banheira do Gugu no domingo, né? Que muitos pais assistiam ali, os filhos abertamente, porque achavam que não tinha nenhum problema. E aquilo ali, uma verdadeira sem vergonhice, se a gente for olhar aí ao pé da letra. Meu pai assistia em casa, eu moleque ainda, né? Aquilo ali repercutiu por anos. Aquilo ali é uma forma, né, das crianças terem coisas que não eram para ter no momento. Eu lembro não sei se os irmãos lembram, década de 90, 80 aqui, irmãos. Acho que não estamos tão distante disso, né? Eu lembro dos irmãos, eu lembro no Brasil quando explodiu aquela febre do El Chan, por exemplo. Irmãos, tinha concurso de criança para ver quem era a garota e tal, e por aí vai, os domingos, programas aí. E isso era incentivo também da molecada querer se tornar adulto. Lembro dos shortinhos, lembra da loira e da morena, aquelas coisas todas. E isso já existia há muito tempo, mas estou falando da minha época, né? Tô nem indo atrás, anos atrás. Eu lembro da fala de um pastor, um testemunho, é muito importante você ficar atento a esses detalhes. Ele falou assim, que foi na Amazonas, a nível da missão mesmo, foi levar o evangelho. E aí, tem lugares no Brasil, irmãos, a nossa igreja tem algumas igrejas no Pará e em Manaus, Amazonas, que para você congregar tem que atravessar alguns quilômetros de rio, né, de canoa, de barco, por aí vai. Então ele falou que, olha, quando eu voltei, algumas crianças, adolescentes, elas vinham até a mim e diziam assim, olha tio, se o senhor me levar lá para a cidade, eu faço o que o senhor quiser. Disseram literalmente, os pastores com a missão de pregar o evangelho naquele lugar, naquelas cidades ribeirinhas e por aí vai. Igrejas espalhadas que tem entre rio, tem igrejas nossas de tábua de madeira, estrutura, né, onde os irmãos congregam dentro de um rio. E teve pastores que vieram trazendo essa informação, dizendo, olha, literalmente as adolescentes, crianças se jogam e às vezes o primeiro relacionamento que elas têm, inclusive até com o próprio pai, é uma forma de comércio ali, de negócio. E isso não é nenhuma novidade, irmãos. Tá aí, isso aí só ganhou uma ênfase maior, mas não é uma grande novidade. Já tem há muito tempo essa polêmica. Tem um detalhe importante, aí tem um pequeno videozinho para vocês entenderem aqui, eu estou contextualizando, para você perceber a gravidade da coisa e qual que é a resposta, tá? Vamos lá, ver se vocês lembram disso aqui, irmãos. Eu posso parecer um bebê, se puder aumentar mas eu um já pouquinho. nasci adulto. É estranho alguém não ter sido criança. Perdeu as coisas boas da infância. Nunca teve alguém que amasse você? Bom, não sinto falta do que eu nunca tive. Bom, não sei se você ouviu a primeira fala. Tem pessoas que têm a síndrome do poderoso chefinho, né? Eu trouxe aqui essa expressão para a gente pensar. Que o poderoso chefinho é um personagem, e daí, creio que os irmãos sabem, que é um bebê
que é dono de empresa, dono de um bocado de coisa, e tem a questão lá dos bebês, que quem já assistiu aí sabe, tem série, tem filme, tem tudo. E ele fala assim, eu já nasci adulto. Não sou um bebê, eu já sou um bebê, mas eu já nasci adulto. Aí o garoto, que acho que é o primeiro filme, eu não lembro bem aqui, que eu já assisti, e fala, ué, estranho, você nunca se sentiu amado? Aí ele fala, eu não sinto falta daquilo que eu nunca tive. Ou seja, ele não passou por um processo de infância, né? Ele já veio direto e pronto. E quando a gente vai ver, isso é uma problemática, irmãos, porque a garotada de hoje vem com essa proposta que parece que é adulto para ontem, né? Todos eles sabem alguma coisa, não precisa ensinar nada, a gente sabe de tudo. Está aí o domínio da tecnologia, de um monte de coisa, os filhos sabem mais do que os pais e por aí vai. Eu lembro de algumas falas das minhas filhas, quando elas dizem assim, pai, eu sei. Minha filha tem 3 anos, a pequenininha, a outra tem 6. E ela diz assim, às vezes para mim, pai, eu sei fazer. Eu digo, você não sabe fazer. O papai vai ensinar você a fazer. Não, eu sei, e faz as coisas erradas. E acha que sabe que, ou seja, sabe que sabe, vamos redundar aqui, né? Sabe que quer, tipo assim, quer nos ensinar coisas que eles nem sabem fazer. Ou seja, o bebê nasce com uma ideia, uma estrutura, um pensamento, né? Muitas vezes hoje, devido a muitas mudanças sociais como essas aí. E isso aí é um problema, porque quem assiste esses desenhos aí, filmes, essas coisas, a molecada aprende, né? A molecada aprende que precisa crescer. Olha a pegada do bebê, que é um profissional, né? Do Poderoso Chefinho. Então tem crianças e adolescentes hoje que está com isso, irmãos. Tem garoto aí, até no próprio vídeo traz, né? Do cara que trouxe um pouquinho essa ênfase aí atualmente, né? Você vai ver que tem crianças aí de 5, 10 anos, são empresários, ganham grana no YouTube, TikTok, não sei o que, e por aí vai todas essas questões aí. Tem muita gente aí, chegou nem 15, 16 anos, e manja de muita coisa, domina muita coisa, ganha dinheiro e por aí vai. Mas eu quero trazer algumas problemáticas ainda, irmãos. Tem uma outra cena aí para os irmãos lembrar, eu acho que isso é mais contextual para nós, igreja. Passa para mim, por favor. Isso. Vamos pensar. Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Josemeneifa. Jofa. Olha esse varão que anda comigo. Vamos pensar sobre isso, irmãos. Isso é uma figura um pouco mais marcante para nós. Esse garoto aí, deve ter uns 15 anos por aí, mais ou menos, 15, 16 anos. Ele diz que é profeta. Será que na Bíblia a gente encontra um profeta com essa idade, irmãos? Pode até ter uma visão de Deus, uma inclinação para a linha profética. Mas um garoto desse aí não fazia muito parte, né? Talvez da descendência, das ordens de Deus e tal, mas não tinha essa credibilidade em relação do que a gente vê hoje, atualmente. Aí você vai ver alguns detalhes, se a gente for estudar, o cabelinho todo arrumadinho, uma roupinha bacana. Você vai olhar os aspectos pessoais da pessoa, dele, família, já tem uma boa estrutura, finança, enfim, talvez ganhe mais do que eu e você junto, né? Ou talvez mais do que a igreja, os bens que esse garoto tem. E na verdade a gente olha isso, que a gente permite que o cenário mude, as pessoas mudem, a gente cria. Irmão, pensa uma galera ouvindo um garoto que se diz profeta, né? E tudo, meio mundo de coisa aí, que eu não vou entrar muito em detalhe, que não é o caso, mas com todo mundo centrado e voltado para um profeta mirim. Talvez agora, devido às polêmicas, mudou alguma coisa, não sei, mas uma criança que está sendo já um adulto. Incorporou, né, parece, alguns traços aí de algumas igrejas pertencentes, você vai ver gravar. Tá ali um caráter meio de empresário, né, uma coisa meio... Enfim. Enfim. Tem um outro aqui para a gente poder pensar, se isso também não está no nosso meio, por gentileza. Vê se você lembra dessa garota aí. Para ser louca! Amassou R$100. Acabei de amassar. Vem cá, Centro você das jovem, atenções. Quanto que eu tenho aqui na minha mão? Centro da igreja. R$100. Se eu te der esses R$100, você vai querer? Sim. Mas ele não tá amassado? Mas ele ainda tem valor. Evangelho nada. Mas ele não tá amassado? Mas ele ainda tem valor. Mas ele ainda tem valor! É isso que pensar, acontece ao longo irmão. da nossa vida, você sabia? Tem gente que olha e fala, tá destruído, tá acabado, Olha o acabou detalhe, pra né? ele. A Mas aí Deus garota olha e fala assim, tá as pessoas ministrando, estão vendo pregando a amassado, mas palavra. eu tô vendo o valor que ele tem. Talvez Mas você olha tá as características quebrado, de menina, mas né? Deus,
Ele não enxerga o vestido, teu exterior. uma Ele enxerga o teu pequena, interior. sobre Ele a sua sabe que você está cabeça ali, juntando um forças da onde você não brilhoso, tem uma mais. faixa ali, E não ele está sei, vendo valor em você. umas Qualquer detalhezinhos, um vestido de aceitaria uma menina, nota de 100 aspecto reais de amassada. menina, parece que Porque já tá mesmo casada, amassada, ela não sei continua bem valendo. exatamente. Mesmo ferido, você ainda Mas eu continua queria que tendo você valor. percebesse Mesmo que machucado, você como continua isso tendo tá valor. alterado no Mesmo nosso se arrastando, você Como isso está mexido em nosso meio? Porque ali talvez era para ela estar aprendendo uma fase do discipulado, né? Sobre a sua vida, mas ela está ministrando para a igreja toda e talvez viaje pelo Brasil, diversos convites e para adultos, não é nem para um público infantil ou adolescente. Talvez você pagasse, talvez para ver, ou sei lá, alguma coisa em relação a essa garota. Você percebe os trajes, né, de uma garota. E a gente acha, talvez virou pastora, não sei, e aí por aí vai. Mas o quanto isso está no nosso meio, irmãos. E qual que é o problema, irmãos, da adultização? Aí eu trouxe aqui para a gente poder pensar e vai mostrar para você aí. Irmãos, é uma necessidade de querer ser adulto antes do tempo. Não é o tempo, mas a garotada é totalmente empurrada para ser adulto, não chegou a hora. Mas a gente precisa ser. Sendo que nesse precisa ser, a gente acaba sendo, quem está caminhando nessa linha, talvez na síndrome aí do poderoso chefinho, como eu trouxe aqui, e aí vem um monte de problema depois, porque você não viveu a etapa do que você era para viver de uma maneira gradual, né? E a gente vai se arrebentando ali com diversos tipos de problemas, e é comum você ver. Eu trouxe aqui, só para os irmãos pensarem aqui, tem algumas imagens ali, o pessoal vai passar ali para a gente. Eu lembro, irmãos, está aqui um grande problema. Pode passar aí, por gentileza? Olha só, irmãos. Sabe qual que é o problema da adultização? É porque muitos de nós, pais e família e por aí vai, os responsáveis, a gente está dando poder e não consegue dar um limite mais para as crianças, os adolescentes. A gente está disponibilizando meios, ferramentas, e que você possa imaginar domínio, poder, para que eles exerçam uma capacidade que não é o momento, o agora. Por exemplo, eu lembro, esse cartãozinho da Caixa me faz lembrar muito o meu que eu tive lá atrás, né? Que eu ainda tenho até hoje. Eu lembro que a minha mãe disse assim para mim, ó, cartãozinho desse da Caixa, tinha meu nome, mas minha mãe falou assim para mim, década de 80, aliás, década de 90. Ela falou, olha, quando você tiver 18 anos eu vou te dar esse cartão, mas a sua mãe tá botando todo mês um dinheiro aqui. Quando você tiver 18 anos, eu vou entregar na sua mão com a senha e você vai administrar esse valor. Irmão, quando eu fiz 18 anos, disse, pronto, chegou a hora. E ela me deu o cartãozinho, eu tenho até hoje. O cartão venceu, né? E migou para outra conta e por aí vai, veio outro cartão e até hoje. Mas eu tenho essa conta lá, uma conta em Maceió que tem a ver com a que a minha mãe fez para mim. Qual que é o problema, irmãos? A gente pega, dá um celular a um garoto. Não monitora nada, não vê nada. Não fica ligado, não rastreia, não procura ver, não dá limitação, não dá nada. Aí o garoto vai lá e tem conta hoje de banco, né? E acessa, ou transfere, ou faz suas transações normalmente, sem ter aquela... Recebe, faz aí, por aí vai, pagamentos, ou sei lá o quê. Tem conta de e-mail, tem conta de tudo que você possa imaginar, irmãos. Vive uma vida tranquilamente, né? Assumindo responsabilidades que não é o momento para assumir, onde os pais deveriam fazer isso. Sendo que os pais hoje não têm tempo. Então é melhor que os filhos ajam e resolvam os problemas da vida. E isso dá um grave problema, porque isso volta depois para eles. Porque vem um monte de preocupação, um monte de coisa na cabeça da garotada. E é por isso que a garotada está cheia de ansiedade. Porque está vivendo responsabilidades antes do tempo. Não chegou o tempo. A árvore não está madura, percebe? A árvore não está madura para você encarar tais frutos que precisariam encarar de frente ali e amadurecer. A árvore não está pronta para receber tamanha carga. E a gente coloca lá, o garoto tem diversas contas, sei lá, em diversos bancos, administra tudo. E não chegou o tempo. E quando a gente olha, irmãos, é uma vida de poderoso chefinho, podemos dizer assim, né, da garotada. E às vezes está faltando, esse é o problema, dos pais assumir o papel de pais e os filhos serem filhos. Os pais precisam ser nessa hora mais pais e cuidar das demandas dos seus filhos, e os filhos precisam ser somente filhos. Irmãos, uma garotada que está vamos lá, dos 4, 5 anos para cima, irmãos, é estudar. Não tem, estudar é a linha primária, estudar e casa. Estudar, casa, brincar,
Os relacionamentos ali, ajudar pai e mãe em alguma demanda, 15, 10 anos, 12 anos. A garotada hoje tem um domínio livre para tudo. E para os pais parece que quanto mais eles estarem entretidos lá no que estão fazendo, é bom que me dá um sossego, porque já o pai e a mãe já tá totalmente arrastado pela onda da semana, com muita demanda. E falta, por exemplo, dificilmente você vai ver um pai conversando com uma garota assim e a pessoa ignorando porque já tem outras pessoas assumindo o lugar do pai e da mãe. Talvez tem, uma das coisas que eu falei, talvez tenham pais, né, que perderam o discipulado com seus filhos e está sendo transferido aí para outras pessoas. O mundo está discipulando a nossa garotada. Pessoas aí afora, talvez do outro lado do mundo, está discipulando nossa garotada. Então, um dos grandes problemas da adultização é esse, irmãos. O domínio que é dado antes do tempo. E toda vez que a gente dá um domínio antes do tempo, a gente arruína. Como, por exemplo, a gente vai ver ali uma liberdade ali na criação, né, que Deus deu ao homem, e foram seduzidos pela voz do maligno e caíram, e o problema alcançou a todo mundo. Toda vez que você fizer isso, você vai ver que tem muito problema que acarreta na molecada, que são provenientes primeiramente pelos pais, irmãos, pela família, que entrega tudo isso e não é a hora. Aí depois vem a escola, arrebenta mais um pouquinho. Quer ver uma coisa? Pra vocês perceberem um detalhe. Será que isso não estimula a adultização? Que tipo de veste a gente usa na nossa casa, irmãos? Nossos filhos. Como é que o seu filho, sua filha garotinha vê você em casa? Talvez de shortinho, mostrando coisas que não deve, despertando curiosidades. Talvez você toma banho com um filho já garoto, 10, 12 anos, ou tá andando nu ou nua na casa de um garoto que nunca viu nada e de repente começa a ficar curioso por aquilo ali, né? Não tem os devidos cuidados e começa a arrebentar a garotada literalmente, porque começa a vir coisa antes do tempo. Não era para vir. E isso é uma grande problemática da adultização, irmãos. Que tipo de música você ouve, por exemplo? Tá lá, de repente uma mãe, um pai ouvindo música que não é devida, um vizinho, aquilo ali entra, irmãos, de uma maneira. Que conteúdo a gente assiste, que tipo de filme a gente assiste, tudo isso vem passando, irmãos. Parece que a criança não está atenta, mas está. Parece que o adolescente não está atento, mas está. E isso repassa para a molecada. E um outro lado, né, que não é um foco aqui, mas eu quero trazer um contraponto sobre a infantilização, porque tem um lado oposto, que tem adulto que quer ser criança. E eu quero trazer só uma curiosidade aqui, tem um vídeo que vai mostrar isso, por gentileza, pode passar aí. Isso. Talvez você tenha visto esse vídeo aí já. Irmãos, não pode brincar. A mulher dá aquela brincada, você quer casar realmente, tá? O áudio tá um pouquinho assim, que não tem microfone, não tem nada. Mas ela diz não, você quer casar ali com o seu... Você assume a responsabilidade de casar com sua esposa, e ela diz não, ela brinca. E o juiz bloqueia literalmente, ele diz assim, olha, infelizmente isso aqui não é uma brincadeira. Cartório, a hora do juiz, a hora da decisão do sim ou não, do casamento, não é um lugar de brincadeira. E eles brincaram numa hora que não era para brincar. A mulher disse não, sim. Você deseja casar com a pessoa por livre e espontânea vontade? Ela fala não, sim. E sorri como se estivesse brincando com todo mundo. E o juiz diz, agora infelizmente hoje você não vai casar. Você vai marcar de novo e a gente vai poder fazer aqui a cerimônia do casamento. Mas aqui você não vai casar hoje. Ou seja, irmãos, brincadeira onde não era para brincar. Adulto querendo ser criança. Quer ver uma outra cena que talvez você tenha visto isso aí? Só para você entender a problemática, olha só o que esse cara fez. Talvez você tenha visto isso. Uma piscina por trás, irmão, tirando foto. Talvez ele está dizendo assim, olha, você confia em mim até chegar a esse ponto? Quase deitando a mulher e simplesmente derruba a mulher, ainda bate pau, parece que ganhou da mulher. Não, venci, né? Será que isso é brincadeira de você fazer, irmãos? A sua futura esposa? Será que isso é algo para você fazer? Será que não tem adultos se comportando como criança, que é um outro lado da moeda, uma outra característica? Será, irmãos? Aí até uma pessoa que postou o vídeo colocou, quando você se casa com um moleque, o que você faria? Pessoas comportando como criança. E sabe qual é o problema da infantilização, irmãos? Está aí. Tem algo que a gente
associa na psicologia, que é interessante para vocês entenderem, que a gente chama síndrome de Peter Pan. Não sei se vai estar ali o pessoal colocar. Irmãos, sabe quem é um Peter Pan, né? Você talvez lembre da história da Disney aí. É um cara que não quer crescer. É um cara adulto, né? Tem uma vida ali e ele não quer crescer. E isso é o problema da infantilização, que é o lado oposto. É o cara que não quer crescer. Ele não quer, vamos dizer assim, tem a responsabilidade e as posições diante de família, pai, mãe, etc. e filhos, mas ele age como se fosse uma criança. Acha que não tem responsabilidade sobre essas pessoas. E essa imagem aí fala legal, porque parece que é um cara empresário, vamos dizer assim, mas ele age como se fosse um ursinho. Parece que não acordou para a vida no crescimento, né? Ou seja, crescer para quê? Mas é imaturo, irresponsável, age com raiva, dificuldade, não tem capacidade de ouvir uma verdade. A gente parece que tem às vezes uma síndrome de Peter Pan, irmãos. A gente não quer crescer, vai ser uma eterna criança. A gente quer ser uma eterna criança pro resto da vida, como se a vida fosse assim. Se eu tivesse na fase de ser assim. Parece que eu não tenho algo específico que eu estou progredindo, crescendo de uma maneira gradual e eu estou aprendendo valores que vão me moldar e eu vou agir de uma maneira diferente a cada momento da minha vida. Não, eu quero continuar sendo assim porque é legal ser assim e a gente carrega aí essa síndrome. E por fim, irmãos, para a gente entender aqui esse aspecto social, cultural, coisas que tem a ver com isso, você quer ver uma problemática que é intrigante, né? A adultização versus a infantilização. Tem um vídeo, é muito antigo ele, eu consegui achar ele. Coloca aí pra gente, por gentileza. Olha que interessante, irmão, esse vídeo aqui. A expressão do comportamento do adulto criança, né? Se a gente for pensar, a criança repetindo o comportamento do adulto do mesmo jeito. Isso é uma realidade. Só deixar o tempo passar que você vai ver a criança sendo raivosa com a mulher quando casar, porque o pai foi lá atrás. Você vai ver garotos fumando ali normalmente, crianças, adolescentes. Você vai ver a repetição ali do comportamento. A psicologia fala muito sobre isso, irmãos. Se a gente for observar, olha aí, ó, passa o pai, passa o garoto. Repetição do comportamento. O que o pai é, o filho é. O que a mãe é, a filha é. Olha aí, gestos obscenos. Repetições. E talvez isso você se identifique com isso, porque talvez você lembre de algum cenário quando você era pequeno e os seus pais agiam da mesma maneira e talvez hoje você tenha um reflexo desse comportamento aí também. Olha lá, o cachorrinho lá, e pedra no cachorro. A impaciência da mãe. Criança lá chorando, a outra menorzinha replicando, as cenas de violência, o garoto lá em cima repetindo a mesma coisa. Isso é um negócio interessante, irmãos, por mais que seja algo ruim, mas é uma repetição e reprodução de um comportamento. Quando existe o lado bom que é replicado, né, no sentido de ajudar, auxiliar para o bem, isso é uma benção. Esses dias hoje mesmo eu estava orando, né? No quarto que eu tenho, no escritório, a porta está fechada, a minha filha entrou e ela me viu orando. E às vezes eu entendo porque que ela quer orar. Às vezes esses dias ela falou assim, papai, eu deitei na cama e quase estava apagando, fazendo ela dormir, ela dizia assim, papai, vamos orar. Você esqueceu de orar. Eu disse, filha, verdade. Aí levantei, porque é a reprodução do comportamento. Eu não sei o que é que seus filhos estão vendo, o que você está fazendo. Vai reproduzir exatamente o que você está fazendo. Depois a gente não tem como dizer que não tem como corrigi-lo, porque você faz e ele só te copia do que você está fazendo. Se passa muito tempo no celular, demora para fazer as coisas. Esse é o problema da adultização e da infantilização. Guarda isso, irmãos. Crianças e adolescentes querendo ser adulto antes do tempo. O que mais tem nas escolas, nas igrejas, nas famílias, são adolescentes entre cerca de 10, 11 anos para cima, que estão desfrutando de conteúdo pornográfico, conteúdos sexuais, que foram abusados por um tio, por parente, por amigo, por pessoas, dentro de escola, dentro de creche, e a gente acha isso normal. E esse é o problema. E às vezes a gente não sabe por que um garoto foi para a linha do homossexualismo. Que uma garota entrou em uma outra linha que você estranha,
Não, é porque alguma coisa aconteceu ali fora do tempo que marcou a vida daquela pessoa, que não era para ter acontecido aquilo. Ia chegar o momento certo, mas marcou. E é exatamente isso que a gente vive, irmãos. A gente vive essa tristeza, vamos dizer assim, desse comportamento nosso. A gente sente e tem uma necessidade de ser adulto. As crianças e adolescentes e os adultos têm uma necessidade que parece de ser crianças, se comportar como criança. E a pergunta que tem bíblica para nós, uma resposta bíblica para esse tema, irmãos, né, uma resposta bíblica, se a gente for pensar, quais são os conselhos que a gente encontra nesse livro de Eclesiastes, capítulo 11, capítulo 12, quais os conselhos bíblicos para a adultização, irmãos, que é aquele sentimento, aquele pensamento que a criança tem de querer tornar-se adulta, né? Bom, eu separei aqui 2 pontos importantes, 2 conselhos sobre a adultização. O primeiro deles, irmãos, se você olhar no capítulo 11, versículo 9, o conselho bíblico para a adultização, irmãos, vamos dizer assim, um antídoto, né? É a gente ter um aproveitamento de forma inteligente. Você aproveitar o momento da vida, mas de uma maneira inteligente. Talvez você consiga visualizar ali. Mas olha só o que diz Eclesiastes 11, versículo 9. Eu vou ler aqui, estou na NVI, diz assim: alegrem-se, jovem, na tua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da juventude. Siga por onde o coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará julgamento. Eu queria que você entendesse, irmãos. Olha o conselho do sábio Salomão, né, filho de Davi, cara que estava cheio da sabedoria de Deus, pediu sabedoria a Deus. Ele escreve para a juventude, né, finalizando ali os seus preceitos, seu entendimento ali sobre a vida, né? Que o livro do Eclesiastes fala muito sobre a vida, que tem coisas que é inútil, correr atrás do vento, nada faz sentido, tudo é inútil, né? A vida sem Deus é inútil. Aí ele dá esse conselho para os jovens, já quase terminando o livro de Eclesiastes, ele diz assim: alegrem-se, jovem. Irmãos, alegrar, como um jovem se alegra hoje? O jovem se alegra como hoje, se a gente for parar para pensar? O conselho aí é se alegrar, jovem, né? A mocidade, a adolescência, a infância, enfim. Mas se alegrar no temor de Deus, se alegrar com Deus. Não é se alegrar fora de Deus. Não é seguir o que o coração está pensando em fazer, as coisas carnais e morais. Não, é se alegrar com o coração no Senhor, na palavra do Senhor. E esse conselho é maravilhoso. Ele diz assim: se alegrem na sua mocidade. Seja feliz na sua mocidade. E ele diz: o seu coração no dia da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar. No coração que é temente, está andando com o Senhor. Não um coração que está carnal fora do Senhor. Até onde sua vista alcançar, ou seja, um caminho. Trilhe um caminho. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Irmãos, qual que é a fase de um jovem, né? Algumas traduções vão trazer mancebo, que é a expressão de um jovem da época. Irmão, se você olhar no contexto judaico, no Antigo Testamento, no Novo, por exemplo, Maria, mãe de José, que deu ali à luz o Cristo, estima-se que ela tinha 16 anos. Você vê, uma juventude ali para a cultura da época era muito responsável. Era a mulher que estava na cozinha, que estava ajudando a casa, que estava com as atividades da demanda do dia a dia. Provavelmente já não tinha pai e mãe. Era um contexto exigente para a cultura judaica. Isso era algo muito comum. Mas o que a gente olha, isso vai variar de cultura, de sociedade, enfim, não tem uma regra, podemos dizer assim. Mas se a gente olha, irmãos, ali, e esse conselho, por que aproveitar de maneira inteligente a fase da juventude, da adolescência, da infância? Aproveitar conforme o que Deus tem para nós para esse tempo. Qual que é o tempo que você está vivendo como adolescente ou criança? Ou jovem? Tem pessoas que não eram para casar, estão casadas. Tem pessoas que não eram para casar, aliás, que eram para casar e não estão casadas. Tem pessoas que não chegou a época de ter filho e já tem filhos, e tem pessoas que, ao contrário, tem pessoas que você vai ver de um monte de coisas. Você vai ver um cenário em Brasília muito comum de jovens, adolescentes nas escolas, que minha esposa estava falando, que tinha uma garota lá na sala, adolescente, e já estava com os sinais de gravidez. Mais comum que tem. E você vai ver que essas pessoas são as pessoas que estão sofrendo mais tipo de vulnerabilidade social,
que mais carregam um problema no seu núcleo familiar. Aproveitar de maneira inteligente não é você esbagaçar a vida, irmãos. Não é o jovem, o adolescente, a criança andar de maneira de traquinagem, fazendo coisas que querem sem pensar, fora do padrão de Deus. É aproveitar a vida seguindo um caminho dessa fase, né, onde até que ponto é algo para mim viver e até que ponto não é para mim viver. Até que ponto é aconselhável trilhar e fazer isso, até que ponto não é esse momento de fazer isso. Ou seja, um jovem hoje pode se alegrar como no Senhor? Qual que é o momento e a fase dele se alegrar no Senhor? Como é que ele vai aproveitar a vida no Senhor? Como é que ele vai aproveitar a vida diante do que Deus permitiu fazer e viver? Se a gente for olhar para Cristo, Jesus ele aparece ao povo, se revela no seu ministério, 30 anos de idade. Aos 33 ele morre. O seu ministério conclui-se em 3 anos, aproximadamente meio, e ele morre. 30 a 33 anos ele se revela. E ele se revela dizendo que é o Cristo, fazendo milagre e um monte de coisa. E se a gente for olhar, irmãos, tinha um período, um propósito e um tempo para tudo isso chegar. Mas era importante Jesus trabalhar como construtor. Como algumas traduções vão dizer, carpinteiro. Era importante Jesus estar na escola, na sinagoga. Porque tem um tempo, período, tem a fase das coisas que viriam a acontecer. E não era algo instantâneo, não era algo pronto. A nossa vida ela não vem de uma bagagem pronta como aquela síndrome do poderoso chefinho. Eu nasci já adulto, mas sendo bebê. A vida não é assim, irmãos. E aproveitar a vida no momento e nas fases que Deus nos permitiu viver de uma maneira inteligente. Alegria no caminho, onde o nosso coração se alegra naquilo que nós estamos vivendo e alcançando. Sabendo que tudo que nós estamos fazendo, nós prestaremos contas aqui, irmãos. A Deus. E tudo que a gente está aprontando na nossa adolescência, na nossa fase da infância, aquilo ali volta para nós depois de alguma maneira. Ou arrebenta outras pessoas também junto com o pacote. Não tenha dúvida que distorcendo o que Deus tem, a gente vai trazer consequências e problemas. Ou seja, é para mim agora, imagina que eu tenho aqui 15 anos. É uma responsabilidade minha, irmãos, se a gente for olhar. A gente está preocupado com finança, com conta, financeiro, pagando, recebendo contas e um monte de coisa. Isso é uma proposta minha, é para mim estar preocupado com coisas em relação a isso. Eu lembro que eu atendi um garoto numa escola, num estágio do curso aí de psicologia. Eu falei, cara, isso não é um momento para você estar fazendo isso agora, com um monte de atividade desnecessariamente. O teu propósito inicial é estudar somente. Aqui escola é estudar. Se você não está fazendo isso, não chegou o tempo de você trilhar um monte de coisa e assumir um monte de responsabilidade. Irmãos, me parece que a juventude não sabe o que é uma alegria, uma felicidade em Jesus. A moçada de hoje parece que não sabe, porque às vezes os pais também não sabem mais o que é isso. Eu lembro num tempo, eu falei aqui, que a minha alegria, a minha brincadeira, era brincar de culto. Não sei como é que foi para você. E a gente brincava, pegava um cabo de microfone e eu brincava cantando como se fosse cantor, pregador, pastor, sei lá o quê, porque a gente vivia muito isso, igreja. E hoje isso aí é balela. E eu não sei qual que é a alegria, a felicidade da garotada hoje. Antes a gente brincava, as crianças brincavam na ideia de mãe, né, de boneca. Será que as meninas hoje ainda brincam de bonecas, irmãos? Por mais de meia hora consegue fazer isso? Será que os meninos ainda brincam de carrinho? Por pelo menos uns 20, 30 minutos consegue fazer isso? Ou será que é roubado por outra tarefa, outro exercício, outras coisas? Você consegue perceber, irmãos, que a moçada de hoje está bem diferente. A alegria e o contentamento estão em outras coisas. Parece que quanto mais tem domínio, quanto mais tem poder na mão, observe que muita coisa tem a ver com a mão, né? O fazer. O controle, né? O celular, as contas, os cliques em minutos eu consigo alcançar pessoas, diversas coisas. Você percebe que isso tem a ver com o domínio que Deus deu ao homem e é uma responsabilidade dos pais poder controlar isso, monitorar isso. Existe alegria na mocidade? Existe, irmãos. Se for feita da maneira certa. Mas hoje a gente tem complicações de entender isso. A gente não vê muita inocência na moçada de hoje. É muito difícil
Muito difícil. Então, aproveitar a mocidade de uma maneira inteligente, ou seja, de uma maneira para o momento que a moçada está vivendo é importante. E não desperdiçar esse momento com coisas que vão atrapalhar e que depois Deus trará conta de tudo que está sendo feito ali ao longo da vida. Amém, irmãos? Segundo lugar aqui, sobre a adultização, né, esse sentimento de querer ser adulto, né, antes do tempo, eu coloquei aqui um outro ponto interessante, coloquei aqui: evite preocupações e sofrimentos. Olha só o que diz Eclesiastes 11:10, vai dizer: antes do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento, aliás, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Irmãos, afastar coisas que atrapalham você. O que atrapalha a sua criança, o seu adolescente hoje, e que de repente está andando aliançado, grudado, que não pode se afastar? O conteúdo, que conteúdo atrapalha? Que tipo de música atrapalha? Que tipo de relacionamento atrapalha? Que tipo de amigos atrapalha? Que tipo de escola atrapalha? Que tipo de moradia, morar em tal lugar, com pessoas daquele comportamento atrapalha? Que tipo de pessoas ou situações atrapalham, de convivências atrapalham a criança viver algo que não é para ela viver? Então, qual que é o conselho de Salomão? Se afasta. Jovem, tem alegria no Senhor, mas se afasta das coisas que atrapalham. Não deixa que essas coisas corrompam. E é interessante, ao invés da gente afastar as coisas da moçada, a gente traz as coisas para a moçada. Qual que é o presente que seu filho, seu neto, sua criança quer ganhar aí quando completar mais um ano aí à frente de idade? O que é que eles vão ganhar dos pais? Que presente os filhos ganharão? Afasta do coração tudo que pode corromper. Todos os anseios que não é o momento de você assumir tais responsabilidades que deveriam assumir, não é a hora. E aí por isso que vem um problema de ser adulto antes do tempo, porque a gente quer assumir preocupações e responsabilidades fora do momento que era chegado. A gente não está preparado por isso. Afasta coisas que corrompem aí o nosso coração. E ainda diz mais, né? Um outro conselho aqui de Salomão, ainda nesse texto de Eclesiastes 11:10, acabe com o sofrimento do seu corpo. Irmãos, quantas coisas causam sofrimento na moçada, mas existe uma questão de alimentar a vida daquele garoto ou garota, vamos dizer assim, que prejudica literalmente. E aí vem um monte de transtorno. Eu vi um garoto, fui para academia esses dias aqui, eu vi um garoto, acho que, irmãos, ele não tinha mais do que 11 anos de idade. E eu vou dizer uma frase que é como diz no Nordeste. Minha avó chama de pelanquinho. Igual os franguinhos que a gente vê assim na área rural. Irmãos, era isso aqui o garoto, um palitinho. E passou umas semanas, eu vi o garoto de novo, irmão, já estava naquele naipe, no espelhinho olhando aquelas fotos, aquelas coisas. E é impressionante. Que aquilo ali, não tenho dúvida, talvez por uma instrução médica, por uma necessidade de massa muscular, não sei, mas aquilo ali, aquele ambiente, aquele cenário, parece que impregnou no garoto já, que o garoto está parecendo que, sabe, ele está se vendo no espelho uma pantera cor-de-rosa e está sendo outra coisa, está parecendo que é um cara aí dos heróis aí, fortão aí, enfim. Ou seja, irmãos, isso não está afastando do coração, está alimentando o coração. Não está se alegrando, o jovem na mocidade, está trazendo questões que não era para o momento. E pode ser até bom a atividade física, o exercício. O problema é que o excesso vai trazer problemas que não é o tempo. Aí por isso que você vê a garotadinha, né? Já prestou atenção? Fonezinho de ouvido, não quer ouvir ninguém. Só Deus sabe o que é que está ouvindo. Não quer conversar com ninguém. Mas quem que está falando com essas pessoas? Quem essas pessoas estão ouvindo? Quem essas pessoas estão se alimentando? Muito tempo no quarto, muito tempo no celular, muito tempo na internet. Se os pais não passam esse tempo, as pessoas, com certeza alguém está passando tempo com eles que estão prendendo ali de alguma maneira. Irmãos, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento. Esse é o conselho para a galerinha que quer se tornar adulto. Viva com alegria o momento da sua mocidade, mas com temor a Deus,
uma maneira de você aproveitar de maneira inteligente, não de uma maneira irresponsável, porque a gente vai dar conta daquilo que a gente está vivendo, irmãos. Isso você vai ver, irmãos. Isso é tão notável. O que mais tem são esses problemas evidentes aí na vida da molecada. Amém, irmãos? Por fim, irmãos, falei da adultização. 2 conselhos importantes, bíblicos. Aproveitar de maneira inteligente, né? Evitar essas preocupações desnecessárias, sofrimento desnecessário antes do tempo. E eu queria trazer aqui pelo menos alguns conselhos sobre a infantilização, que é um modo contrário, né? O adulto querendo ser criança. E qual que é o conselho bíblico? A gente encontra em Eclesiastes capítulo 12, né? Parece que é um paralelo, é uma resposta da juventude, agora é uma resposta da linha adulta para velhice, para a idade, né? Em primeiro lugar, irmãos, um conselho bíblico para infantilização, que são adultos querendo ser criança. Em primeiro lugar, um conselho importante: esteja preparado para os dias difíceis. Eclesiastes 12, versículo 1, se você olhar, olha só o que diz ali. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Sabe o que é interessante que Salomão fala? Essa primeira frase, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. E ele vai falar de um processo da vida adulta até a velhice ali. Ele vai entrar nos aspectos da velhice. E por que eu trouxe esse ponto aqui como um conselho de estar preparado para os dias difíceis? Porque a velhice e a vida adulta, irmãos, começa pela vida da minha infância. E isso é lógico. É óbvio isso. Se eu tiver uma infância distante de Deus, se eu tiver uma infância irresponsável e descobrir coisas fora do tempo, a minha vida adulta e a minha velhice vai ser horrível. Não tem como esperar coisa boa de algo que foi plantado horrível no começo. Não vai, irmãos. E o conselho do sábio Salomão, que a gente talvez ache que saiba muita coisa, né? Mas quando a gente olha para Salomão, ele está dizendo assim, olha, antes de chegar à velhice, lembra do Criador. Aproveita na mocidade a vida com o Criador. Vive uma vida intensa na juventude com alegria, porque quando você chegar na idade, você vai estar vivendo algo de uma maneira legal, de uma maneira organizada, por mais que sofra coisas naturais, né? A decadência física, na velhice e tal, as necessidades, mas você vai estar mais preparado para quando esses dias difíceis chegarão. Irmãos, é impressionante. Se você está antecipando tudo na infância, você vai viver coisas intensas mais na frente, porque de fato não é o momento. E eu estou fazendo isso aqui com tudo que seria adulto, eu estou puxando. E eu estou trazendo um monte de problema que não era para vir. E na vida adulta, irmãos, viver algo com Deus, com o Criador, é como se fosse assim, você está tendo luz para tudo que você vai trilhar, e quando vai chegar um momento da sua idade, ou da vida adulta, ou até a velhice, a sua vida vai ser diferente, não vai ser comum, não vai ser desordenada e bagunçada, porque você está trilhando pela luz de Deus e da sua palavra, pelo seu direcionamento, pela luz que está guiando seus pés, e as suas decisões serão melhores. Eu lembro quando eu cheguei aqui, irmãos, eu já falei aqui de alguma vez, se as nossas decisões elas estão sendo mais precisas. Quando eu vim para São Sebastião, um pouco mais de um ano atrás, morar aqui, eu comentei e falei assim, olha, eu não posso chegar em São Sebastião, conhecendo o estado da saúde que é São Sebastião, e o pessoal correr para Paranoá. Eu preciso fazer um plano de saúde para minha esposa e para minhas filhas, e eu preciso ter condição para isso. E isso não é ser rico, isso é tentar ver um meio de poder me preparar para as situações que virão depois. Mas a gente às vezes não pensa nisso. Mas quando os sufocos e os dilemas vêm, a gente se arrebenta, irmãos. Porque a gente não lembrou disso de uma maneira lá atrás, pela luz do Senhor guiando a gente. E a gente acha que vai ser assim uma maravilha. Tudo vai ser de uma maneira legal e parece que nada não vai passar por coisas difíceis na vida. E a questão é, será que eu estou preparado quando as coisas difíceis chegar? Você quer ver uma coisa? Olha só o que esses textos vão dizer aqui, mais para frente. Pode passar aí, por gentileza? Diz assim, olha, esteja preparado, irmãos, antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas. E as nuvens voltem depois da chuva. Ou seja, virão momentos que serão, assim, não vai dar para você, vamos dizer assim, se preparar literalmente para o que virá depois. São coisas inevitáveis.
Aí vai dizer assim, olha, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados. Salomão, ele começa a dizer assim, começa a trazer umas metáforas, umas figuras, dizendo, olha, quando chegar a vida adulta e a vida da velhice principalmente, vai chegar um momento que aquele que era forte, ele começa a comparar, vai ficar encurvado, sem força. Ele vai dizer, olha, prepare os moedores, porque serão poucos. Irmãos, sabe quando chega a período da velhice, que os seus dentes já não conseguem morder mais? Que a gente não prepara a caminhada física em todos os aspectos, espiritual, emocional, seja como for. Ele fala, e aqueles que olham pelas janelas, enxergarem já embaçado. Ele está falando isso da nossa velhice. Vai chegar um momento que a gente vai olhar para as coisas, e mesmo de óculos, a gente não consegue enxergar direito, não sei você. Mas isso já acontece comigo, eu estou chegando já uns 37 aí quase. E eu olho às vezes assim, tem hora que mesmo de óculos eu digo, misericórdia, Senhor. Irmãos, vai chegar uma hora que a idade, a gente não vai enxergar legal. Mas quando essa hora chegar, esse tempo chegar, como é que eu cuidei desde a juventude até chegar à velhice? Eu agi como um adulto, eu agi como uma criança? Eis a questão que Salomão está falando. Aí ele vai falar ainda mais, olha, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir ouvir mais som, irmãos. Ele fala ali do som da moagem, né? Do tempo ali que era vivido ali no período dele. Vai chegar uma hora em que o barulho das aves vão me fazer despertar, mas o som de todas as canções que lhe parece fraco, sabe? Os barulhos dos instrumentos, da adoração, do tempo, parece que vai chegar uma hora na velhice que a gente não vai conseguir ouvir com tantos detalhes, ou talvez a sensibilidade vai incomodar demais. Ainda vai ter outro texto, irmãos, aí, dando continuidade, vai dizer assim, olha, quando você tiver medo de altura, vai chegar uma hora na velhice que a gente vai ter medo de altura. Tem gente que já tem e nem chegou à velhice, né? Mas vai chegar na idade que você vai olhar assim, que talvez um degrauzinho assim, você tenha medo de pisar e cair, porque você não tem tanta sustentação como antes. E Salomão traz esses conselhos para a vida, olha, os perigos das ruas. Tem gente que hoje não tem perigo de nada, né? Não tem medo de nada. Mas vai chegar uma hora na velhice que você vai caminhar sozinho ou de idade, né? Que você vai olhar assim, cara, eu não vou encarar essa travessia aqui não, nessa faixa. Vou esperar vir carro nenhum para poder atravessar, porque o medo vai ser evidente. O medo vai ser evidente. E ele vai dizer aqui, irmãos, que o desejo já não despertar mais. Vai chegar uma hora que não teremos mais desejo. O gafanhoto vai ser um peso, sabe? O barulhinho de um grilo, que talvez para muitos incomoda. Talvez a sensibilidade de uma pessoa que está de idade, né, já vai estar numa situação que incomoda muito, muito mesmo, irmãos. Ele vai dizer assim, então o homem vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se desperte junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, irmãos, o conselho de Salomão é: esteja preparado quando essa fase chegar e não haja como infância. Sabe o que eu acho interessante? E eu abro aqui um parênteses para dizer isso. Tem pessoas que quando chega a velhice ou a idade não quer aceitar as coisas que acontecem na vida. E isso é um fato. E reclama e arruína, ocupa coisas fora, governo, saúde, sei lá o que, autoridade. Mas o quanto eu me preparei para que quando eu chegasse nessa hora eu pudesse viver pelo menos num estado melhor. E o conselho bíblico, irmãos, é que você seja um adulto suficiente, que você assuma as responsabilidades que tem diante de Deus, andando com Deus, para que quando chegue esse momento eu venha estar em uma condição um pouco melhor, e não de uma maneira decadente, total. E como será que a gente está e como vamos chegar, irmãos? Você talvez tire por um exemplo de hoje. Quantos anos você tem? E o que é que já está acontecendo com você na sua vida física hoje? Mental, espiritual. Imagina quando dobrar a idade que você tem. Como você vai estar quando dobrar de idade? Em que situação, né, a gente vai estar? Bom, os conselhos estão aí, estejam preparados. Ou seja, assuma a sua vida agora com responsabilidade, de forma inteligente, para quando esse momento chegar, você seja de fato um adulto e que reconheça as decisões que tomou. A gente vai lidar às vezes com os irmãos, né, de idade, e às vezes fica reclamando de tudo. Ué, as decisões que vocês tomaram, irmãos, não tem outra coisa. Ah, não sei o que, reclama de uma coisa de outra, suas decisões. A gente tenta ajudar, amenizar, orar, mas tem coisa que foi minha decisão.
Eu não posso culpar nada nem ninguém do que eu estou me preparando para a vida. Eu preciso reconhecer situações e coisas que me colocaram durante a minha vida toda e atribuir a mim as minhas decisões, e não a terceiros as decisões. Um outro ponto aqui, irmãos, que tem a ver com mais um texto aqui, para a gente caminhar. O conselho de Salomão é: ande com Deus durante toda a vida. O versículo 13 e 14 vai dizer: agora que já ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é essencial para o homem. Irmãos, Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal, Deus trará a julgamento. Irmãos, tem pessoas que querem andar com Deus só na hora da velhice, porque na hora da juventude a sua alegria não foi aquele aproveitamento inteligente, foi esbagaçar a vida de uma maneira total, mas quando chega na velhice quer desfrutar de algo maravilhoso, ou porque as coisas não contribuíram como queriam e quer se apegar à fé para melhorar um pouquinho a situação, né? Se refugiar em Deus pela fé para tentar amenizar as más decisões que tomaram. Irmãos, o conselho de Deus para nós, meio aqui de Salomão, é: desfrute a vida com Deus durante toda a sua trajetória, seja na infância, na juventude, ou na vida adulta, ou na vida da velhice. Não perca aí essa necessidade da gente andar com Deus e aproveitar isso de uma maneira que agrade o Senhor. A gente vai prestar conta de tudo que nós estamos fazendo diante de Deus. E o último conselho, irmãos, para a vida adulta que quer ser criança, está aí. Aproveite cada momento que Deus te deu. Olha só esse salmo que diz aqui, irmãos: os justos florescerão como a palmeira, crescerão, está falando lá do futuro, né? Como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Vão crescer e vão ser frutíferos ali, vão florir, mas na casa, plantado, enraizado no Senhor, nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto. Mesmo na velhice darão fruto. Permanecerão viçosos, verdejantes, para proclamar o que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Irmãos, guarda isso. Você crê que mesmo na velhice você pode dar fruto? Ou você crê que já está morto? Depende, né? Tem uns 40, 50 achando que já está morto. Dói coluna, não enxerga direito, dói o pé. Lá no interior a minha avó chamava isso: fulano tem um corpo remoso. Não sei como é que vocês chamam, mas tem uns ditos populares que só de um corpo que é sensível a problema, irmãos. Eu não sei, irmãos, mas eu sei que na velhice, pelo menos eu sonho com isso, se Deus me permitir, é que a gente possa dar frutos para proclamar o Senhor. Foi isso que o salmista falou. E não a gente ser uma eterna criança. Não a gente ter uma síndrome de Peter Pan. Não a gente não querer crescer, não amadurecer, não chegar um tempo. A gente sabe que na velhice chegarão as limitações, o corpo, a fragilidade, a sensibilidade, um monte de coisa, como a gente viu aqui os conselhos do sábio Salomão. Mas, mesmo assim, o que Deus espera de nós é que a gente possa ter uma vida integrada junto a Ele, esperar cada momento de viver o que é necessário. Não sei se os irmãos perceberam, mas é engraçado, né? Que tem uma hora da velhice que a gente parece que vira criança, né? E parece que está desfazendo de um processo, parece que é degenerativo, vamos dizer assim, né? E a gente vai, às vezes, tendo mal de Parkinson, Alzheimer, um monte de problema, um monte de situação vai acontecendo na nossa vida. Irmãos, por que não viver cada momento da nossa vida andando com Deus? Na infância, na juventude, na vida adulta, na velhice. Por que não? E aí, eu coloquei esse texto aqui, que foi o texto que a Priscila leu no início do culto, que diz assim, 1 Coríntios 13: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, o apóstolo Paulo falando, deixei para trás as coisas de menino. Irmãos, eu não ando como menino se eu me tornei homem. Assuma a responsabilidade, a postura e a posição de homem. Deixei para trás as coisas de menino. Agora, aí ele diz assim, pois vemos apenas um reflexo obscuro, né?
como em espelho. Parece que ele está falando uma vida adulta e para a velhice, uma metáfora aqui. Mas então veremos face a face. Ele está falando do Cristo. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Que ele está falando ali sobre o amor de Deus, né? Que passa tudo, mas o amor não se acaba. Irmãos, quando eu era menino, acabou, menino. Agora é uma vida adulta. Quando hoje sou adulto, as coisas de menino acabaram. Mas quando eu sou garoto, eu tenho que viver como garoto. Quando eu era menino, mas agora assumi a responsabilidade e a postura de adulto. Mas enquanto eu estou sendo menino, eu tenho que ser um menino. E o menino é estudar, ajudar os pais, aprender valores morais, né? Mas eu digo aos irmãos que, de verdade, irmãos, de verdade, eu não sei o que é que a gente tem pensado sobre isso ao longo da vida. Mas criança querer ser adulto sem chegar a hora é um problema. Da mesma forma que adulto querer ser criança, se comportar como criança. Quando a vida está dizendo, cara, acorda. Acorda. Porque a hora era para você ter feito um monte de coisa. Isso você vai ver, irmãos. E eu falo aqui com muita humildade, tá? E não é nada apontando nada de ninguém aqui, por mais que eu conheça. Você sabe a vida que você está vivendo, cada um de nós. E você sabe hoje, se encerrasse a nossa vida aqui hoje, a sua vida aqui hoje, como você trilhou sua vida. Se eu estou agindo como uma síndrome do poderoso chefinho, que vai chegar uma hora da velhice que eu não desfrutei da alegria do que o Senhor tinha para a minha vida, ou se eu estou vivendo como uma síndrome de Peter Pan, né? Que parece que eu nunca cresço, eu nunca vou ter uma família, eu nunca vou ter meus filhos, eu nunca vou construir as coisas que eu preciso, ou seja, eram para estar vivendo talvez já antes, irmãos. Como também algumas crianças eram para estar vivendo depois. Alguns adultos eram para estar vivendo antes. E algumas crianças eram para estar vivendo depois. E às vezes tem pessoas que estão perdidas nesse processo do que é a infância, né, uma adolescência, a juventude, a vida adulta e a velhice. Eu não sei em que fase você está. Eu não sei do que é que você está vivendo. Só sei que os princípios são ditos aí. Os conselhos são trazidos para nós, como a gente viu aqui. O jovem se alegrar na sua mocidade, temendo ao Senhor. Mas quando chegar a vida adulta, quando chegar a velhice ou a vida adulta, a gente assumir a responsabilidade conforme Deus nos deu. E a gente encerrar a vida de uma maneira honrando o Senhor, e independente do que aconteça. Essa é a vontade de Deus para nós, que a gente o honre independente do meio ou qualquer situação que possa chegar, irmãos. A gente está de olho, irmãos, vidrado no que está acontecendo, porque o mundo quer acabar com a galera que se chama família, com as pessoas que se chama família. E se a gente não cuidar disso, outros cuidarão e assumirão esse dever, essa responsabilidade. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos.